Graça e paz do Senhor para você acompanhando o canal Estudos e Leitura Bíblica. Eu sou o irmão Rodrigo, seja muito bem-vindo ao canal e obrigado por aceitar o convite de participar com a gente do quadro Lendo Salmos com Spurgeon. Hoje estamos aí no Salmo de número 14 e já tivemos aí as citações e a leitura no vídeo anterior que foi ao ar ontem e hoje nós vamos falar então sobre esse salmo a partir dos comentários do livro O Tesouro de Davi, combinado? Eu peço encarecidamente que você ajude o canal a alcançar mais pessoas, estamos rumo a 1000 inscritos, então curta, compartilhe, inscreva-se e ajude a gente a fazer com que o canal chegue a mais pessoas, combinado? Bom, vamos lá então. Começando pelo título do salmo, que traz apenas ao mestre de canto, Salmo de Davi, tem essa dedicatória ao cantor-mor, ou ao mestre do canto, que consta no título do Salmo 53 também. Então, o Salmo 14 e o 53, eles são relacionados, né? Foi uma, como nós vamos dizer um pouco para frente aí, Davi fez uma reedição desse salmo, que foi numerado também como o 53. Esse salmo vai falar sobre a corrupção do pecador e sua redenção. Ele é um salmo que foi escrito tanto para os crentes usarem particularmente, mas também para o coral cantá-lo em grandes reuniões dos hebreus ali, né? Esse salmo, assim como vários outros, tem pouco ou nenhum louvor. Então Spurgeon vai atentar que esses salmos não são endereçados diretamente a Deus, não é diretamente endereçado ao Senhor, mas eles deviam ser cantados no culto público, com algum tipo de doutrina ou de ensinamento, normalmente, por essa é a razão que não tem esse louvor. Normalmente eram salmos que eram didáticos para a comunidade. Spurgeon discorda inclusive de Agostinho, de algumas linhas da época dele, onde ele disse que diziam que deviam cantar apenas louvores, apenas canções que entoassem louvores a Deus. Ele diz que essa ideia é plausível, mas ela não é bíblica, porque nós temos salmos que não vão nessa linha, nessa ideia. Spurgeon sugere que para trazer esse salmo à memória com mais facilidade, apelidou-se, né, chama ele de sobre o ateísmo prático, porque é o tema onde esse salmo vai versar. Muitas conjecturas foram feitas sobre a ocasião em que esse salmo foi escrito, mas acaba que eles não têm muito fundamento e Spurgeon acaba não dando muita importância para essa questão. Davi reedita, como eu disse, esse salmo 14 no salmo de número 53, fazendo com que essa verdade, que nem sempre é agradável, retorne aí à nossa mente e à nossa reflexão, fazendo com que nós percebemos que às vezes refletir sobre coisas que não são agradáveis é muito importante. Nós temos a divisão desse salmo que é quase de verso em verso. No verso primeiro nós temos aí o credo do mundo, que é tolo, é insensato, né? Nós temos aí essa declaração de insensatez do mundo. Do verso 1 ao 3, a influência prática em corromper a moral. E na sequência nós temos aí um assunto para cada um dos versos do 4 ao 7. No 4, a tendência de pecadores perseguirem os justos. No 5, os temores dos pecadores. No 6, a zombaria que os pecadores fazem dos piedosos. E no 7, uma oração pela manifestação do Senhor para a alegria do seu povo. Iniciando a análise dos versos, o verso 1 ele é bastante aprofundado por Spurgeon, ele gasta bastante tempo falando sobre esse salmo, e a primeira coisa que ele vai se atentar aqui é sobre o insensato, dizendo que todo ateu é um tolo por negar a Deus. Não há sentido na militância ateísta, conforme Spurgeon, não há como ganhar essa guerra, ou como destruir a Deus. Quando você vai contra Deus, não tem como. E mesmo que eles estivessem certos, ele está lutando contra algo que não existe, então não faz sentido nem mesmo que não existisse Deus. E pior ainda, sabendo que Deus existe e que é uma batalha perdida. Não há como impedir o juízo dessas pessoas que se mantêm nessa posição. Toda pessoa não regenerada é mais ou menos como esses ateus. Tolos como esses ateus. Então Spurgeon vai dar um alerta que não só aqueles ateus militantes, mas toda pessoa que não é regenerada tem aí essa parcela de insensatez e de responsabilidade sobre a forma como pensa, porque aquela pessoa que não manifesta o seu ateísmo militantemente, publicamente, mas ele age como se Deus não existisse,
com atitudes ele está professando ali a sua falta de fé em Deus. Na sequência, ele pega o trecho onde diz o insensato no seu coração. Spurgeon vai então nos falar que as palavras do insensato refletem o que está na sua mente e coração. O sentimento leva o entendimento. O que ele sente vai guiar o seu entendimento. Se esse sentimento fosse colocado sobre a verdade e a justiça, ele creria em Deus. No entanto, essas pessoas não gostam do bem, não gostam do que é certo, e isso leva à incredulidade e ao ateísmo. Essas pessoas não são raras, elas são comuns em todas as épocas, em todos os países, são como plantas que crescem sem precisarem ser regadas. Então, Spurgeon vai comentar algo interessante, que em meio a tantas pessoas dessa forma, pessoas que agem e pensam dessa forma, e pessoas que vão levantar questionamentos, que vão zombar dos crentes, ele vai aqui alegar e vai expor que responder essa pessoa é um trabalho perdido, né? Apenas a graça pode convertê-los. Não que nós não vamos falar do amor de Deus, não é isso que Spurgeon está falando. Nós devemos pregar, devemos falar, evangelizar. Mas essas pessoas que estão com o coração obscuro, com o coração virado, né, não está voltado para Deus, turvado, eles levantam mais objeções por hora do que sábios respondem em anos. Então, nós devemos, como diz a palavra, a questão de jogar pérolas aos porcos, nós devemos ter sabedoria de como, quando responder e quando também não responder, não levar em consideração. Eu não lembro onde eu escutei um pensamento de que quando alguém ataca a verdade, o esforço que nós temos para desmentir aquela acusação é muito maior do que criar qualquer mentira. E se você pensar, é dessa forma mesmo. Eu lembro de vezes na minha vida, e você vai ter experiências muito parecidas com essa, onde alguém levantou uma inverdade sobre a sua vida. E aí, para você se defender, é muito fácil você falar mal ou inventar uma história de alguma pessoa, mas demanda muito esforço você provar que aquilo é mentira. Quando na verdade, quem está acusando que tinha que, né, apresentar alguma prova do que está falando. E é difícil se defender desse tipo de mentira, e é mais ou menos o que Spurgeon está dizendo aqui, que as objeções, os questionamentos levantados pelos ímpios, eles são muitos, são variados, e é impossível nos defendermos ou fazer uma apologética da fé em relação a todos eles. Então, seguindo esse raciocínio, o Salmo diz que são corruptos e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então o salmista se vê em meio a esse ambiente de corrupção e de pessoas mal intencionadas. No entanto, Spurgeon vai falar que os corruptos somos todos nós, todos somos pecadores e somos corrompidos, seja passiva ou seja ativamente. Sendo assim, aqueles que praticam a abominação têm um destino triste. Eles começam por renunciar a Deus, mas eles acabam como foi o dilúvio, né? Spurgeon vai fazer menção a Gênesis 6:12, do período pré-diluviano, onde as pessoas não tinham compromisso nenhum com Deus, estavam totalmente corrompidos, e Deus decide então vir com juízo, que é um prenúncio do que Jesus, na sua volta, realizará também. Então, o versículo diz: já não há quem faça o bem. Então, as transgressões predominam no ambiente do salmista, assim como é conosco hoje também. E Spurgeon vai dizer que, para que essas transgressões predominem, o pecado da omissão deve abundar. Então o crente tem uma responsabilidade de não se omitir para que o ambiente não fique tomado por essas transgressões, por esses pecados. Exceto onde a graça reina, não há ninguém realmente que faça o bem. Então nós precisamos pedir a graça de Deus e a influência de Deus para que os nossos ambientes sejam santos e purificados. No verso 2, Deus não castiga cegamente, mas observa todos. Spurgeon cita que em Sodoma, a cidade, embora tenha sido destruída, ela foi visitada antes de ser destruída. E isso ilustra bem a maneira cuidadosa que Deus age mesmo com aqueles que estão transgredindo e estão pecando.
Então Deus é bondoso até mesmo com eles, dando essa oportunidade e analisando cuidadosamente aqueles que ele, até mesmo aqueles que ele castiga. Deus busca pessoas que o buscam e se delicia em encontrar esse tipo de pessoa, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Ele não busca ricos, poderosos, habilidosos, instruídos, nenhum tipo de virtude, mas ele busca aqueles que têm o coração voltados para ele, estão buscando a ele, e isso o agrada. Seguindo ao verso 3, nós temos que todos se desviaram. A humanidade como um todo foi depravada e contaminada. Juntamente se corromperam. Ou seja, nós nos corrompemos de uma forma que já não sentimos mais o que é errado. Como alguém que trabalha nos esgotos e inicialmente aquele cheiro é muito ruim. Mas à medida que no dia a dia ele está naquele ambiente, ele já não sente mais aquele cheiro. Ou alguém que trabalha num moinho. Então aquele barulho é tão alto, mas depois ele se acostuma e aquele barulho já não o incomoda mais. Então Spurgeon nos alerta que o pecado, quando você se acostuma com ele, já não te incomoda mais. E isso é um grande problema. Por isso não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Confessamos que somos por natureza corruptos. Afirmamos também que o pecado não pode mais ter domínio sobre nós depois da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. A graça domina e reina em nossa vida e por isso homens se distinguem. Todos somos pecadores. No entanto, parte desses pecadores tem como garantia, tem como respaldo a graça de Jesus Cristo. Abençoamos a graça soberana que nos renovou no espírito de nossa mente. No quarto verso, Spurgeon vai partir do lamento que contém aí esse verso para citar a origem da perseguição e escravidão, que é o ódio contra Deus e a corrupção presente na humanidade. Então ele vai pegar um trecho bastante interessante que diz: devoram o meu povo como se comessem pão. Então comer sem pão mostra o caráter costumeiro e habitual da opressão sobre o povo de Deus. No verso 5 diz: lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então, nem tudo é flores ao ímpio. Eles são alvos de pavor e de uma coisa que talvez eles nem expliquem, mas se trata de uma acusação interior que leva o incrédulo a uma inquietude. Porque Deus está com a linhagem do justo, termina esse verso. Isso explica o porquê a companhia de homens piedosos é irritante para o pecador não arrependido, para o ímpio. No verso 6 nós temos aí sobre o despeito do ímpio que se impõe em relação ao justo. Ele diz ser tolice a sabedoria do humilde ou do pobre. Por isso, existem constantes zombarias e questionamentos que são levantados sobre a fé e sobre o próprio Deus. Eles dizem: o que o seu Deus pode fazer por você agora? Quem é esse Deus que pode livrar você das nossas mãos? Onde está a recompensa de todas as suas orações e pedidos? Quantas vezes nós temos a nossa fé afrontada e quantas vezes pessoas vêm nos confrontar em relação ao que nós acreditamos? Nós não podemos permitir que ridicularizem a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Nós devemos desprezar o desprezo dessas pessoas. Devemos desafiar a zombaria, mantendo-nos firmes em fé e em confiança. E o último verso traz uma oração que é bastante natural na visão de Charles Spurgeon. A vinda de Jesus e a redenção de Israel é a solução de tudo, é o que resolverá toda a questão. Vai convencer os ateus, derrotar os perseguidores, deter o pecado e fortalecer os piedosos. Deus não está inativo. Jesus vem sem demora, no tempo certo, para abençoar o seu povo. Essa é a palavra e os comentários de Spurgeon para o Salmo 14, e é isso. Hoje eu espero que tenha abençoado você. Fica aqui o meu pedido para ajudar a gente a crescer o número de inscritos, chegar a 1000 pessoas, e nós seguimos aí tentando fazer um trabalho para abençoar mais e mais pessoas. Por isso, curta, compartilhe, se inscreva, seja abençoado e conte com a gente, porque nós aqui seguimos abençoando e sendo abençoados. Deus abençoe você.